paz do Senhor, esse é o programa Voz Mulher e hoje nós vamos refletir sobre a oração. Mas não tem como a gente refletir sobre a oração sem orar. Então, efetivamente, nós vamos dar um tempo especial do programa para a oração. Se você tem algum pedido de oração, faça contato com a gente agora, tá certo? O Zap está aí na sua tela, é o código 91. Você pode salvar o contato, coloca Boas Novas, coloca Voz Mulher, enfim. Quando você tiver um pedido de oração, você já pode enviar para a gente, o código é 91 99242 0855. De vez em quando ele vai estar aparecendo na sua tela, você salva aí o 91, que é o código de Belém do Pará, onde estamos gravando esse programa, 99242 0855. Salve aí nos seus contatos, mande um zap para a gente e você pode também mandar uma mensagem, mandar um vídeo, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente. Eu tenho a alegria de receber uma serva de Deus, pastora Beth Lucas. Bem-vinda, Beth. Desculpa, somos amigas já há muitos anos. Muito bom tê-la aqui, bem-vinda. Pastora, eu que fico feliz de estar aqui, né, nesse tema tão pertinente. E neste bate-papo tão gostoso, nessa oportunidade tão maravilhosa, e ainda mais nesse tema tão importante, a oração. Tá certo. A pastora Beth Lucas hoje representa um exército de mulheres aqui em Belém do Pará. Quando você manda pedidos de oração aqui para Boas Novas, já era assim no Rio, quando eu fazia o Voz Mulher, e continua aqui. Esses pedidos são todos encaminhados para a nossa sala de oração. Ela vai falar um pouquinho, explicar, a gente vai já ver uma matéria também que vai explicar e a gente vai comentar. Mas eu digo que ela representa um exército, porque além das atribuições dela de líder, a pastora Beth está à frente de um templo. Em 2015, você e o pastor Valnei foram lá para a banda do Júlia Cefé. Fomos para Águas Lindas. Águas Lindas, pronto. Isso, aí a coordenação de Águas Lindas, que no caso são 2 templos, né? E nós fomos ali e começamos, aí tivemos que multiplicar os obreiros, né, no caso. Não tinha obreiros. E nós fomos para o outro. Você foi para um templo e o pastor Valnei foi para o outro, e assim estão até hoje. Glória a Deus. Eu acho lindo. E a Elizabeth Roberta, a filha tem o nome da mãe, e o Valnei, filho tem o nome do pai. Como é que eles faziam? Um ia com o pai e outro com a mãe? Aí também multiplicou, né? A Roberta, no caso, ia comigo, que ela que cuida do som e tal, e o Valnei filho, no caso, ia com o meu esposo, ajudar né? o pai. Ajudar o pai. Então nós ficamos assim, né? Para poder, e hoje nós temos os irmãos, as irmãs, chegaram pastores, amigos para estar conosco, chegou um povo da nossa família, hoje tem um povo. Já ganharam pra glória de Deus. Muita gente para Jesus. Bem, de além dessas atribuições, a Beth, ela integra um grupo de lideranças na área de oração da Missão com Mulheres em Belém. Sim, não sei se na sua igreja chama de Rede de Mulheres, chama de... Nós temos, claro, também, a Missão com Mulheres é o mesmo círculo de oração. Sim. Né? Então, ela está à frente justamente dessa área da Missão com Mulheres que tem a ver com a intercessão e com a oração, o círculo de oração. Sim, você e a Maura estão na região norte. Não, eu e a Joélia na região central. Tem razão, Isso, tem razão. Eu e a Joélia. A Arlete e a Maura na região norte. Sim. E a Marlene. E a Marta Galiza na região sul. E a irmã Teolinda. E a nossa pastora Teolinda com nós, assim... acompanhando todas as regiões. Sim, acompanhando todas as regiões. Juntamente com a nossa pastora Honorata e a nossa pastora Rebeca, esse exército de mulheres. Que é muito grande. Né? Não, porque nós temos também a visitação, sim. Nós temos também o coral, nós temos também a área dos eventos, nós temos também a área de assistência social, sim. Quer dizer, são muitas áreas em que a Missão com Mulheres está envolvida, mas eu esteio, a base de tudo é a oração, né, Beth? Sim, pastora, sim, a base de tudo é a oração. Nós vemos que não existe vida com Deus sem oração, até porque a oração é um diálogo. E para nós conhecermos alguém, nós temos que conversar com essa pessoa. Vamos a uma matéria que a gente vai entender um pouquinho melhor e depois a gente volta para... Às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Vamos lá. Você já imaginou orar 24 horas sem parar? É exatamente isso que a Assembleia de Deus em Belém do Pará faz. A cada dia do mês, um bairro é convocado para estabelecer o plantão 24 horas de oração em suas coordenações. O plantão de oração funciona há mais de 20 anos e vem anexado no boletim informativo da igreja todos os domingos. O objetivo é manter a igreja em oração permanente durante os 365 dias do ano.
E a Missão com Mulheres em Belém também tem se engajado nesse grande projeto. Orar pelos alvos da igreja, propósito pessoal, pela liderança e pelos governantes. E nesse mês em especial, pelos conflitos na Venezuela e pelo Congresso de Homens e Mulheres. O mês de março já iniciou em fervente oração. No dia 1º, as mulheres do bairro do Tapanã se uniram em grande intercessão. Estamos na continuação do plantão 24 horas de oração. Estamos direto da congregação Arthur Bernardes 3. Continua pelejando, nós estamos, meu Pai querido, marchando, a tua igreja marcha, a tua igreja não para, Senhor. Guarda, livra do mal, livra das ciladas, livra dos projetos do adversário. Meu Deus, livra da calúnia, Rei da Glória. Palavra deste dia, use em tuas mãos, Senhor, poderosamente. Aleluia. Que as mulheres continuam no propósito de oração, orando, intercedendo pelos propósitos da igreja e pelos propósitos do Congresso de Mulheres, por almas. E Deus, Ele está ligando a nossa oração. Nós somos um exército de irmãs, estamos aqui 24 horas, pela nossa oração. E foi assim um dia inteiro nas coordenações do Tapanã 1, 2 e 3. Os grupos de oração, eles quase não têm pessoas. E principalmente não aquela oração comum, mas oração de intercessão, aquele que se coloca no lugar do outro, aquele que ora pela nação, pelos missionários, que se comove com a dor do próximo, que se comove com o doente, aquela oração de compaixão, de entrega. Os objetivos, o alvo que a nossa igreja em Belém do Pará, a Assembleia de Deus, tem convocado todas as demais redes de mulheres e as mulheres de Belém do Pará para que nós possamos entrar, amadas, todas juntas neste propósito. Minha amada irmã, que ainda não começou com este propósito de oração 24 horas. Um desafio para todas nós mulheres. Alcance o coração de Deus, alcance aquelas vidas moribundas, alcance aquelas famílias que estão destruídas. Às vezes você não pode ir lá, mas você, quando dobra o joelho e faz a sua intercessão, o Senhor alcança. Mulheres, faça parte desse projeto. Se atualize em nosso boletim informativo e com os líderes de seu bairro e coordenação. Juntas, somos mais fortes. Somos um exército de irmãs abençoando a nação. É lindo, a igreja tem um relógio 24 horas de oração e a Missão com Mulheres aí nos últimos anos resolveu integrar, a gente já tinha uma integração, mas não uma integração 24 horas, Sim. Agora não. Hoje, por exemplo, quando essa matéria foi feita, estava lá na região norte, essa semana já está na região sul. Batista Campos hoje. Hoje é Batista Campos, ontem estava com cremação, né, e hoje Batista Campos. O bairro, a coordenação que está com plantão de oração. Beth, tem muita gente assistindo a gente, curioso. Claro que a pessoa vai fazer aquilo também que, de alguma forma, atenda à necessidade ou à situação dela. Mas, de repente, alguém está pensando, mas como é que funciona isso? Explica para a gente, para alguém que queira reproduzir, inclusive. Sim, porque, pastora, cada coordenação tem seus templos, né? No caso, se eu não me engano, da coordenação da cremação são 10 templos. E esses templos, né, eles vão entrar nesse... Meu genro e minha filha estão afetindo Olha esses que templos lá na bênção, glória a cremação. Deus, que coisa boa. Então, eles vão entrar com essa, no caso, com essa divisão do tempo. Então, os irmãos vão estar na oração da manhã, na oração do meio-dia, na oração porque... Então, quando tem oração lá no templo, aquilo já compra. Também. Já conta. E na madrugada, por exemplo, que não tem como estar numa igreja ou naquele dia não tem vigília, cada um faz uma escala. Cada um faz a escala da oração, né? Os irmãos da oração fazem a escala e não pesa, porque cada um pode ficar com 1 hora, meia hora, e aí vai preencher o plantão de 24 horas de oração. Não vai ficar pesado. Todo mundo vai orar e 24 horas orando e uma bênção. Esse é que é o segredo.
A gente estava conversando aqui até enquanto a matéria rolava, durante muito tempo se achou, e claro que eu acho que eu acho maravilhoso, mas a gente não pode imaginar que só as mulheres oram. Durante muito tempo, o protagonismo das mulheres foi assim, foi nos bastidores. Sim. E muito na oração. E não pode parar de ser. Não pode. Mas a gente percebe hoje um despertamento, uma mobilização aqui em Belém para jovens orar, adolescente orar, criança orar, homem orar, mulher orar, isso mesmo? Isso, pastora, isso, porque a oração é o diálogo, é a conversa, é o que vai nos levar para perto de Deus, que vai nos levar a conhecer Deus e vamos deixar diante dele, não só nossas causas, a causa da igreja, a causa da nação, a causa dos irmãos, porque o que não nos falta, e principalmente a gratidão, a adoração, a intimidade, a comunhão com o nosso Deus, porque nós temos um Deus tão grandão e que se importa em ouvir a nossa voz. Ele é maravilhoso. Deixa eu só para cá um pouquinho, rapidinho, Beth, porque olha só, você pode ir enviando seus pedidos de oração, o contato está aí na sua tela, é o 91992420855. Eu e a Beth vamos estar orando, já temos alguns já chegando aqui, como é gostoso a gente poder orar pelas pessoas que participam aqui com a gente. Só refletir um pouquinho aqui na palavra, eu separei alguns textos para a gente pensar junto. Lucas capítulo 11, o verso 5. Nesse capítulo 11 de Lucas, Mateus 6 também trata da oração dominical, Mateus 7, Jesus ensina a orar, mas eu acho lindo que aqui no livro de Lucas, entre a oração e aquele ensinamento que Jesus ensina a orar, há uma parábola que só Lucas narra ela. E ela foi narrada pelo próprio Jesus. Lucas capítulo 11, Jesus diz assim, disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, olha que cara de pau, perdão a expressão, mas um amigo que vai na casa do outro e lhe diz, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo chegando de viagem procurou-me e nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, um é cara de pau e o outro é cara de pau respondendo para ele, né? Não deixa por menos, pega e diz assim, não me importunes. A porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar o pão. Em outras palavras, ele tinha o pão. A questão aqui não era se ele tinha ou não tinha, ele tinha. E um amigo sabia que ele tinha, tanto que ele foi lá. Só que o que acontece? Ele já estava deitado, falou, olha, ele não reclamou, ele podia ter respondido, eu não tenho pão, vai pedir... Não, ele tinha pão. Você falou, não, já estou deitado, já meus filhos já estão deitados comigo, já fechei a porta, já tranquei. Mas ele fala, mas o amigo insistiu, não, eu preciso do pão, bora meu amigo, deixa de moleza, levanta aí. Digo que se não se levantar para dar para o seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Quando a gente vê esse último verso, a gente vê Jesus dizendo assim, não só porque ele quer, o amigo fica ali importunando numa hora que é inconveniente. E ele vai receber não só o pão, ele deve ter dito, rapaz, você não tem meia dúzia de ovos também para me emprestar? E um pouquinho de manteiga, porque lá em casa está 0. Ele não levou só o pão, ele levou tudo que ele tinha necessidade. Aleluia. Se fosse outra pessoa, Beth, ensinando isso para a gente... Eu digo isso para a Beth, digo isso para você que está me assistindo agora, mas o próprio Jesus ensinou. E depois, logo depois, emendado nisso, ele disse assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele repete 3 vezes, pede, busca, bate. Aleluia. Mas depois... Ele conhecendo a nossa natureza humana, como nós somos medrosos, como nós somos inseguros, como nós achamos, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai dar bola para mim? Até porque às vezes a gente pede e ele não responde logo. Mas ele falou assim, o teu trabalho é orar.
O teu trabalho é pedir. Às vezes eu fico preocupando, me batendo, como é que Deus vai responder isso? Senhor, você podia fazer isso. Eu fico querendo dizer para Deus como é que Ele vai responder minha oração. Você faz isso, Beth? Sim. Senhor, tu podias curar, Senhor, tu podia arranjar um emprego, Senhor, não, mas é difícil emprego. Né? Sabe, a gente começa a máquina, a gente não precisa fazer isso. Isso é com Deus. O nosso papel é pedir, tanto que Ele falou, pede, busca, bate. Depois ele fala, porque todo que pede, recebe. E todo que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele repete 6 vezes. Para que tanta repetição? Para ver se atravessa a nossa cabeça. Aleluia. E dissipa a nossa dúvida. A Glória gente a duvida. Deus. Será que Deus tem poder? Será que Ele vai me ouvir? Será que Ele ouve? Poxa vida, o que será que... A gente tem medo, tem pessoas que falam assim, não, mas será que será que Deus vai me dar? E Ele mesmo fala aqui, qual é o pai que se um filho lhe pede um ovo, se o filho lhe pede uma coisa boa, vai lhe dar uma coisa ruim? Pois eu sou vosso Pai Celestial, muito mais do que os homens que são maus. Porque os seres humanos são maus, são egoístas. Do coração do ser humano vem toda a maldade. É verdade. Se vocês que são maus sabeis dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais eu que sou o vosso Pai Celestial. Aleluia. E eu acho lindo porque muitas vezes nós temos falhas. E nós precisamos nos retratar com Deus. Nós precisamos... Não adianta a gente querer chegar com arrogância, com prepotência, com orgulho, fazendo pose, botando banca. Não é assim que a gente se aproxima de Deus. Nós temos que nos aproximar de Deus reconhecendo que Ele é Deus e que nós somos pequenos, que nós somos falhos. Aleluia, Jesus. É verdade. Mas, muitas vezes, nessa questão da falha, a gente vai falar com Deus, quem sabe você que está me assistindo agora, que não tem ido à igreja, ou nem sequer serve a Deus, não é uma pessoa que lê a palavra, que vai à casa do Senhor, não é um evangelho, não busca a Deus. Mas, quando vem a dificuldade, você ora, você acredita em Deus, né? Meio à distância, mas você fala assim, não, mas eu não sou bom o suficiente, eu não tenho direito. Olha só, é certo que nós precisamos ter a atitude certa, nos achegar a Deus. Mas o critério para a gente receber não é ser bonzinho, não é ser crentinho, ou ser um crente firme, um crente forte. Não, a pastora Beth, ela é uma coluna de oração. Você pensa que a gente é perfeito, que a gente não tem problema, Nossa, né, Beth? é. Não sabe que a gente fica doente, que a gente tem tristezas, Sim. que a gente tem lutas grandes, embates titânicos nas nossas próprias vidas, às vezes. Mas olha para um líder e pensa, não, essa pessoa aí, o que ela pedir, ela vai receber. O critério não é liderança, o critério não é tempo de fé, o critério não é esse. O critério está escrito aqui no verso 13 do capítulo 11 de Lucas, que é ali nos evangelhos que eu estou lendo. Jesus disse assim, ora, se vós que sois maus sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Aleluia. O critério é pedir. Nós vamos já aqui orar, nós vamos pedir, nós vamos trazer os seus pedidos e vamos juntos orar. Tem uma coisa que eu quero encorajar você a fazer hoje, e eu já vou voltar para a minha cadeira com essa palavra. Eu quero lhe encorajar a não apenas depender das pessoas para orar, mas que você aprenda a orar você mesmo. Tenha confiança de entrar com ousadia no Santo dos Santos para falar com Deus. Aleluia. Tem mais um detalhe aqui nessa história. Nós falamos a respeito da dúvida, nós falamos a respeito do medo, nós falamos a respeito das falhas, como às vezes a gente então fala, não, né, como é que eu vou para a presença de Deus? Eu não tenho nem condição nenhuma, sou digno. não sou digno, né? Quando ele fala, não, o critério é quem me pede. Mas eu acho interessante, nós temos que aprender a pedir corretamente. Aqui, qual é o número 1 da lista que ele colocou para a gente pedir? Eu li rápido, você captou? Vou ler de novo o texto, você vai captar. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Ele é que nos guia em toda a verdade. Ele é que nos consola. Aleluia. Ele é que nos ajuda. Ele é que nos cura. Ele é que intercede perante o Pai por nós. E é isso que nós vamos fazer agora. Glória a Deus. Não adianta a gente ficar falando
de oração, nós vamos orar. E nós queremos que você tenha ânimo. Há momentos, nós sabemos o que é isso, você pensa que não, eu sei o que é isso, a Beth sabe o que é isso. De você estar tão cansado, tão desanimado, às vezes até deprimido, que você tem dificuldade de orar. Dificuldade de levantar, tomar um banho. Sim. Mas Deus, Ele está vendo. Aleluia. E como é importante quando você rompe com essas dificuldades que querem lhe amarrar. Fala, Deus, Tu és maior, me Aleluia. ajuda. Porque Glória quando a Deus. nós clamamos, Ele vem, Ele Aleluia. traz o escape. Aleluia. Ele nos cura, ou Ele provê o tratamento, Ele provê, Ele cuida, Ele faz. É assim que... Essa semana eu conheci uma senhora tão simpática, tão amável. E quando eu sentei do lado dela, ela olhou para mim, começamos a conversar. A certa altura falou assim, você é esposa do pastor Samuel, não é? Eu falei, sou. Você não vai acreditar. Essa semana passada, eu conheci alguém que orou comigo, uma situação que eu estava passando. E essa pessoa falou para mim assim, eu gostaria que você conhecesse a esposa do pastor Samuel, a irmã Rebeca. Foi na semana passada. E tipo assim, ela não é alguém da igreja. A gente estava num local, numa solenidade. Eu falei, sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Conexão do céu. Então, quando a gente pede... Beth, você tem uns pedidos de oração Sim, aí? Vamos sim. ler esses pedidos? Você quer começar com a Marisa aí? Eu posso ler aqui. Aliás, a Fernanda, né? Que o meu aqui é a Janete, de Brasília. Oração pelos seus filhos e netos. A Fernanda de Belém do Pará, oração por sua família. A Vânia, Niterói, Rio de Janeiro, oração por seu filho Marcos. A Marisa, também do Rio, oração pela vida da sua irmã Gisele. A Noêmia, aqui do Belém do Pará, oração pela vida do seu filho e libertação das drogas. A Cleia, aqui do bairro do Marco, em Belém, oração pela conversão da sua família. A Neide, a Nanideu, a Pará, oração por causa na justiça. A Joanice, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, oração por sua vida sentimental. A Francidalva, Fortaleza, Ceará, oração por sua vida espiritual. Yolanda Vieira, do Rio de Janeiro, oração pela vida do seu esposo Gedson. Aí a Marta, no Rio de Janeiro, oração pelo seu casamento, o esposo pediu divórcio. A Michele, de Fortaleza, Ceará, oração por libertação do seu esposo, que é dependente químico. A Vânia, aqui também de Belém, oração pela vida de seu pai, está internado. A Lúcia, que é de Minas Gerais, oração por sua aposentadoria. E a Francisca, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, oração por cura. São muitos pedidos de oração. E se o seu pedido a gente não leu aqui, não se preocupe. Ele vai para o joelho. Aleluia. Ele vai para o joelho. Cada pedido desse, a gente leva, muitas vezes até a gente esparrama no chão e ajoelha em cima. Ou ajoelha ali no chão e bota as mãos, vai ungindo, vai impondo as mãos sobre cada pedido de oração. Mas nós vamos orar agora. Pastora Beth Lucas vai orar agora, vamos juntas apresentar ao Senhor. Você pode se levantar e orar por sua família. Você deve ter muitas experiências de oração, né, Beth? Temos bastante, pastora. Bastantes experiências de oração, assim, de a gente ver, assim, que não tem jeito e o Senhor mudar a história, né? No meu casamento mesmo, meu esposo, né, tinha ido embora de casa e tal, tudo aconteceu antes de conhecer Jesus. E o Senhor falou que ia trazer de volta e perseverar em oração e que ia andar lado a lado. E hoje ele é meu pastor. Olha só. Resultado de oração. Que coisa linda. Pra glória E a de gente Deus. não consegue imaginar o pastor Valnei, outra pessoa que não é um pastor. Sim. Fala de um casal, uma família sacerdotal assim, Deus. linda, Louvado linda, seja o nome do linda, Senhor. linda. Isso, né, e fora as Não há outras. poço profundo demais, Não há, portanto, que a graça de Deus não possa entrar com perdão, com salvação. Quem sabe você está num presídio feminino, masculino, numa delegacia, algum lugar, você está num hospital, fazendo hemodiálise, nós não sabemos, no fundo de uma rede, numa casa ou numa cama, em qualquer lugar desse Brasil. Vamos orar também por nossa nação. Tantas coisas terríveis acontecendo, Sim. não é Sim. verdade? Orar pela Síria, que tem essa guerra, o Iêmen, que tem a mesma guerra da Síria, mas é silêncio, ninguém fala a respeito dela. Sim. Tantas pessoas inocentes morrendo, tantas Todos os crianças, dias. mulheres sofrendo. Beth, vamos orar? Vamos Ore com orar. a gente agora. Senhor, te louvamos por essa oportunidade a qual Jesus conquistou para nós, esse novo e vivo caminho, aleluia, a
porta dos santos aberta através do teu sangue, Jesus. E você, querido amigo Espírito Santo, nos dando a instrução, intercedendo por nós. Aqui estão os nomes que nós acabamos de ler. Pessoas, Senhor, que estão desesperadas, doentes, Senhor amado, amarguradas, preocupadas, pedindo oração pela sua família, pedindo pelos seus entes queridos, pedindo a resposta dessa causa da justiça, pedindo, Senhor, essa solução deste casamento, Pai, que foi apresentado um fim. Mas, Senhor amado, a palavra é tua. E nós te pedimos pela tua palavra, Senhor amado. Pai, essa esposa, esta mãe, este pai, este irmão, te pedimos por salvação. Espírito Santo, você é quem convence. Alcança agora essa situação desse pai, dessa mãe, desse filho, deste ente querido. A situação, Senhor amado, só você sabe. Senhor, quantas pessoas sofrendo por causa das drogas, quantas pessoas sofrendo por causa da violência, da maldade, do egoísmo. Meu Senhor amado, nós te pedimos nesta, Senhor amado, neste dia, porque cremos, porque tu nos asseguraste, Jesus, tu nos deste respaldo. Pai, a tua palavra que foi lida há pouco, e dentro da tua palavra, Senhor, tu nos respalda sobre orar, sobre buscar, Senhor. Você mesmo, Jesus, nos deu o maior exemplo, intercedendo por nós sempre, e ainda hoje, de não... Aleluia. E nós clamamos, Senhor, por essas vidas que estão sendo nos apresentadas, por essas que não puderam chegar aqui o nome, por esses que estão nos assistindo agora, pessoas, Senhor, pensando em desistir, pessoas que querem, Senhor, tirar a sua própria vida. Nós dizemos, Deus, paralisado está toda a ação da morte. Senhor, entra na tua casa agora, o Senhor entra no teu lar agora, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, aleluia, a estabilidade. Aleluia, vale a pena, aleluia, vale a pena. O Senhor alegra o teu coração neste dia, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, aleluia. E assim, Senhor, te apresentamos as causas de oração do nosso boletim, do nosso plantão de oração. Te apresentamos, Senhor, Moçambique. Te apresentamos, Senhor, amado, Zimbabue, Malaio, Piauí, Senhor. Te apresentamos, Pai. Enchentes terríveis, sim, Deus. Pai. Te apresentamos o Iêmen, a Síria. Sim, te apresentamos, Pai, Senhor amado. Você sabe, só a você Venezuela, sabe. Deus, sim, tem Pai. misericórdia, Oh, Pai. Espírito de Te Deus. apresentamos a nossa nação, sim, Senhor. Pai. Norte a sul, Oh, leste a Deus. oeste, o crime, Sim, Pai. Pai. As drogas, Te Senhor. apresentamos, a maldade, Senhor, a Oh, criminalidade, Deus. a corrupção, Oh, Senhor, que assolam em todos Pai, os que lugares, essas em cadeias sejam todos quebradas, os níveis. Pai, que essas desfaz cadeias esse sejam mal, Pai. quebradas. Transforma a nossa Sim, nação. Pai, nós concordamos, Salva a nós nossa nação. cremos. Muda a sorte do Brasil. Aleluia. Pai, traz a Assim cura e a seja. restauração Traga, para a Pai. nossa nação. Traga, Pai. Nós te pedimos, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Nosso encontro está marcado no próximo Pós-Mulher. E enquanto isso, não pare de orar. Ah, Pai, que eu estou perturbando. É Jesus que falou, pode perturbar. Pode bater. Pode bater, pode Aleluia. pedir, pode insistir. Não tá, continua pedindo. Ele está te ouvindo e ele vai responder. A paz do Senhor.